A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas irmãs. Eu sou o pastor Clauber Maia, estamos aqui na Assembleia de Deus de Candelária para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos estudar hoje mais uma lição. Este trimestre que estamos estudando sobre o tema Até os Confins da Terra, nós vamos estudar a lição de número 5, que o título é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E vamos estudar como o movimento pentecostal está associado à ideia da evangelização, das missões e como nós devemos enxergar isso. Eu quero convidá-lo para que você leia comigo a leitura bíblica em classe. Antes, o textuário está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A verdade prática diz que o Espírito Santo, derramado no dia de Pentecostes, é o mesmo Espírito de Deus que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. E nós vamos fazer a leitura do texto bíblico que está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8, e ainda do versículo 14 ao 18. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada à sua mão, pode tomá-la nesse instante e vamos fazer a leitura. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 8 e do versículo 14 ao 18. Diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora, do versículo 14 ao 18, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Veja, o que nós lemos agora, que está relatado no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, é aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes. Todo estudioso da Bíblia sabe que o calendário religioso judaico era marcado por uma série de festas religiosas que estavam associadas a uma série de eventos. E nós tínhamos as festas do período da Páscoa, que no dia 14 se comemorava a Páscoa, do dia 15 ao dia 21 a festa dos pães asmos e no dia 16 as festas das primícias. E 50 dias depois da Páscoa se comemorava a festa de Pentecostes, que era uma festa associada à questão agrícola, do início da colheita. E no dia que estava acontecendo a festa de Pentecostes, foi o dia que houve o derramamento do Espírito Santo sobre os discípulos que estavam no cenáculo, conforme prometido
por Jesus. E é a narrativa que Lucas traz dessa descida do Espírito Santo, como diz o texto, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Ou seja, completavam-se exatamente 50 dias da morte de Jesus, que morreu por ocasião da Páscoa, e que estava com eles, ainda esteve com eles depois da ressurreição, vários dias. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos cumpriram a orientação, a ordenança de Jesus, e estavam reunidos num lugar alto, no cenáculo, orando, quando veio sobre eles o Espírito Santo e ocorreu o derramamento do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos, conforme Jesus havia dito que aconteceria. E isso, então, está associado à ideia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo na vida da igreja ficou associado à festa de Pentecostes, que, como disse, era uma festa judaica. E nós vamos perceber que o movimento pentecostal, ele ocorreu a partir do início do século XX, nos Estados Unidos da América, a partir dos ensinamentos de Charles Parham, que começou em Topeka, no Kansas, uma escola chamada Escola Bethel, e ali ele começou a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. A sua pregação, ele andou por muitas cidades nos Estados Unidos dando esse ensinamento, e uma vez estando em Houston, ele teve a ocasião de ser ouvido por William Seymour, que também participou das suas ministrações, e ouvindo aquela palavra, ela encontrou lugar no coração de Seymour. Seymour vinha do movimento Holiness, movimento da santidade, que estava associado ao metodismo wesleyano. E Seymour recebe um convite para ir pastorear uma igreja na cidade de Los Angeles. Chegando lá, a igreja não o aceitou em função dele trazer essa mensagem sobre batismo com o Espírito Santo, mas alguns irmãos o acolheram e eles começaram a orar. E Frank Bartman escreve o livro A História do Avivamento da Rua Azusa, contando como isso aconteceu e quando o derramamento do Espírito Santo ocorreu na cidade de Los Angeles, e eles alugaram um antigo prédio que já tinha funcionado uma igreja, e começaram ali os cultos do que se chamou Missão da Fé Apostólica, no endereço da Rua Azusa, e isso foi em abril de 1906. E então esse movimento da Rua Azusa espalhou igrejas por 50 países do mundo, e uma das igrejas que teve forte influência desse avivamento, como também do avivamento sueco, que ocorreu mais ou menos na mesma época, entre 1906 e 1910, nós tivemos o envio dos missionários Gunnar Wingren, ou a chegada dos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg no Brasil, que foram para a Igreja Batista, porque Gunnar Wingren era um pastor ordenado da Igreja Batista sueca. Mas quando começaram a pregar sobre batismo com o Espírito Santo, eles foram convidados a sair da Igreja Batista, e então começaram um trabalho na casa da irmã Celina Albuquerque, sem ter nenhuma direção sobre igreja, porque eles não vieram para fundar a igreja, eles vieram para pregar o Evangelho e colaborar com a Igreja Batista a qual eles pertenciam. Então, aqui no Brasil, quando fundaram a igreja em 1911, o nome que foi dado foi Missão da Fé Apostólica, o nome da igreja lá da Rua Azusa. O fato é que depois, quando as igrejas americanas, fruto do avivamento da Rua Azusa, começaram a se organizar e assumiram o nome Assemblies of God, então Gunnar Wingren achou por bem adotar o mesmo nome americano e pôs o nome Assembleia de Deus, a igreja aqui no Brasil. Então esse movimento, chamado movimento pentecostal, porque de alguma forma isso foi associado ao dia de Pentecostes, então esse movimento pentecostal fundou igrejas, chamadas igrejas pentecostais, e influenciou outras igrejas históricas que também houve
muitos grupos dessas igrejas que compartilharam do mesmo pensamento, e aí se chamou de igrejas renovadas. Quando você diz Igreja Batista Renovada, Presbiteriana Renovada, aí são igrejas que eram igrejas históricas e que assumiram adotaram a doutrina pentecostal a partir após o avivamento da Rua Azusa. E as igrejas que foram fundadas a partir desse movimento são chamadas de igrejas pentecostais. Então, isso posto e observando aí a questão histórica, nós precisamos lembrar que quando eu falo de pentecostal, eu estou falando de alguém ou uma igreja, um movimento doutrinário que tem como característica observar a ideia do batismo com o Espírito Santo conforme a narrativa de Lucas, entendendo que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda experiência subsequente à salvação, porque vamos entender que os discípulos já eram salvos, já eram crentes. Em Lucas capítulo 10, Jesus os enviou de 2 em 2 a todas as aldeias para pregar, e eles voltaram entusiasmados, dizendo: Senhor, em teu nome os espíritos se nos submetem. E Jesus disse: não se empolguem com isso, mas se empolguem porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ora, se o nome deles estava escrito no livro da vida, é porque estavam salvos. Jesus morreu, ressuscitou, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então nós entendemos que a primeira experiência, que é a experiência do novo nascimento, a experiência da salvação, eles já haviam tido. Mas Jesus disse: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Revestidos, nós entendemos que se trata de uma segunda experiência subsequente à salvação. E então entendemos o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência subsequente à salvação, que é caracterizada por revestimento de poder do Espírito Santo, e tem como evidência física inicial o falar em línguas. Porque na narrativa de Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, nós temos 5 ocasiões em que ele fala sobre o batismo com o Espírito Santo, que Lucas chama de ser cheio do Espírito Santo. A narrativa do capítulo 2, os que estavam no cenáculo, todos foram cheios e todos começaram a falar em outras línguas. No capítulo 8, nós temos a narrativa dos que são em Samaria. Filipe vai pregar em Samaria e eles são cheios de Espírito Santo. Não está escrito que falaram em outras línguas, mas também não está escrito que não falaram. Mas alguma evidência física houve, porque alguém viu que estava acontecendo alguma coisa e quis comprar. Ou seja, algo estava acontecendo que foi visto. No capítulo 9 tem o apóstolo Paulo também sendo cheio do Espírito Santo. Ele não diz no capítulo 9 que falou em línguas, mas também não diz que não falou. E lá na frente, Paulo escreve, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, e diz que fala em línguas mais do que todos os outros. Então, isso aconteceu. Na narrativa do capítulo 10, os da casa de Cornélio, todos foram cheios e todos começaram a falar em outras línguas. E na narrativa do capítulo 19, os crentes em Éfeso, todos foram cheios e todos começaram a falar em outras línguas. Então nós entendemos, à luz da narrativa de Lucas, que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Além disso, nós também entendemos que os dons espirituais que foram dados à igreja, eles continuam sendo úteis e como ferramentas espirituais dadas à igreja até hoje. Ou seja, quem é chamado pentecostal é alguém que acredita no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência subsequente à salvação, tendo como evidência física inicial o falar em línguas, e que também acredita na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, isso posto, quando nós falamos assim, nós somos pentecostais, do ponto de vista doutrinário, é nisso que cremos, conforme a narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos, e do ponto de vista histórico, a origem está no avivamento da Rua Azusa, no avivamento sueco, visto que muitos que nunca foram na Rua Azusa, mas foram alcançados no avivamento sueco, vieram também para colaborar com esse movimento, como, por exemplo,
os missionários suecos que vieram para cá, Samuel Nistron, Nellis Nelson e tantos outros, Joel Carlson e tantos mais. Então, quando nós falamos pentecostal, é disso que nós estamos falando. Mas vamos lembrar que todo pentecostal, em primeiro lugar, é cristão, porque crê em Cristo e foi salvo por Cristo. Em segundo lugar, é evangélico, porque quando falamos de evangélico, bom, primeiro nós vamos lembrar que o movimento do cristianismo, que começou com o próprio Cristo, claro, com Jesus, houve mais de uma ruptura, na verdade, né? Houve a ruptura do movimento ortodoxo, que lá muito antes, no ano 476, quando as igrejas ortodoxas se separaram da igreja, vamos chamar de igreja católica, e no ano 1517, no século XVI, houve a reforma protestante, que aí há uma nova divisão do cristianismo, e agora nós temos, além das igrejas ortodoxas, nós temos o catolicismo romano e as igrejas da reforma protestantes, que muitas igrejas surgiram a partir daí. O termo evangélico, ele veio ser adotado mais de 100 anos depois da reforma protestante, por ocasião do grande despertamento que houve nos Estados Unidos da América. Basicamente, uma coisa e outra são a mesma coisa, ou seja, quando nós dizemos evangélico, nós também estamos querendo dizer reformado. Há uma pequena variação em alguns grupos, mas para esse momento isso não faz diferença. Basicamente, quando eu digo sou evangélico, quer dizer eu sou reformado, ou seja, eu sou um cristão e eu não estou associado ao movimento do cristianismo católico. Na América Latina, isso é muito mais abrangente, inclusive porque é chamado evangélico todo cristão que é não católico. Então, basicamente, se você olha o censo do IBGE, ele considera como evangélico, inclusive, Testemunho de Jeová, Adventista, Mórmon. Então, quando eu estou falando de evangélico, nós estamos falando de todos aqueles que são distintos, um cristão não católico. Ou seja, quando nós pensamos em evangélico, é aquilo que é a base da reforma. Nós cremos nas Escrituras Sagradas como sendo a base de fé, nós cremos em Cristo como sendo o único Salvador, nós cremos que a salvação é somente pela fé mediante a graça, ou pela graça mediante a fé, melhor. Então, isso nós temos como certo, como base. Pastor Gabi fala aqui sobre compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo como características do movimento evangélico. E também das raízes protestantes que nós temos, a autoridade das Escrituras, salvação pela fé e o sacerdócio universal dos crentes. Veja, na igreja evangélica, e aí falando principalmente agora da igreja Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, isso sempre foi muito verdadeiro. Primeiro porque a Assembleia de Deus, ela nasceu com essa empolgação de pregar o Evangelho a todas as pessoas para que todos pudessem alcançar a salvação. Segundo, porque a Igreja Evangélica Assembleia de Deus sempre trouxe consigo a Bíblia como a base do seu ensinamento, da sua fé. O nosso credo diz que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras. E, em terceiro lugar, que nós cremos no batismo com o Espírito Santo e na contemporaneidade dos dons espirituais. Então, do ponto de vista doutrinário histórico, nós somos reformados ou somos evangélicos, no nosso caso, essa segunda palavra faz mais sentido, nós somos cristãos, evangélicos, pentecostais. É isso que nós somos e, historicamente e doutrinariamente, nós estamos bem associados a essa ideia. Veja só, quando Jesus disse para os discípulos ficar em Jerusalém, e até que do alto fossem revestidos de poder, ele disse no versículo 8 do capítulo 1, que foi o nosso textuário, dizendo: recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós entendemos aqui, primeiro, que o batismo com o Espírito Santo, como a segunda experiência subsequente à salvação, ele foi dado para impulsionar, inclusive, as missões. Porque Jesus disse, vocês receberão poder, serão revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, ato contínuo ao recebimento do poder do Espírito Santo, haveria a propagação do Evangelho em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer que no movimento pentecostal, uma coisa muito fortemente associada é a questão das missões, da pregação, do Evangelho. O próprio movimento da Rua Azusa, depois sob a liderança do pastor William Durham em Chicago e vários outros pastores que formaram as Assembleias de Deus nos Estados Unidos, como disse, enviaram pessoas para cerca de 50 países do mundo e igrejas nasceram em todos esses lugares. Inclusive o Brasil, né, com a vinda dos suecos que vieram de Chicago para Belém do Pará, e iniciaram esse movimento, e depois que fundaram a igreja aqui no Brasil, eles receberam forte apoio da Igreja Filadélfia de Estocolmo, que era pastoreada pelo pastor Levi Petrus, que era amigo pessoal de Daniel Berg. Os dois foram batizados em águas aos 14 anos no mesmo dia, e que teve forte influência sobre isso também. Porque Daniel Berg, inclusive, Daniel Berg não foi batizado com o Espírito Santo nos Estados Unidos, na Rua Azusa, nem em Chicago. Ele visitou o seu amigo Levi Petrus, que estava iniciando essa igreja em Estocolmo, a igreja Filadélfia, também porque era batista, e foi convidado a sair da igreja batista tradicional por causa dos dons espirituais e do falar em línguas. Então essa igreja inicia em Estocolmo, e é uma igreja evangélica e também evangélica, pentecostal e também missionária. E começou a enviar missionários para ajudar os suecos que estavam aqui no Brasil. E aí eu já citei aqui Joel Calço, Nelis Nelson, Samuel Nistrom, Nils Kastberg, muitos outros suecos que vieram para cá e colaboraram com a evangelização no Brasil. Por quê? Porque o movimento pentecostal tinha na sua estrutura já essa chama por missões, por evangelização mundial, por enviar missionários, cumprindo o que Jesus disse: vocês serão cheios do Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra. Então, historicamente, sempre houve essa associação de uma coisa e da outra. Além disso, as questões missionárias também estão muito relacionadas à questão do uso de dons. Porque veja, Marcos capítulo 16, todo mundo conhece o texto, né, do Ide. Jesus disse aos seus discípulos: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 16, o verso 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então aqui nós temos duas coisas importantes. O ide, a ordem de Jesus para a evangelização mundial, pregar o evangelho a toda criatura. A base dessa fé, que é evangélica, ou seja, que está baseada no evangelho, na boa nova, nas boas notícias da salvação que Deus proveu em Cristo, que é pela graça, mas mediante a fé. Então ele disse: quem crê e for batizado será salvo, ou seja, o crer estava aí associado. E aí ele continua dizendo: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não nos fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, a ordem de ir e pregar o evangelho estava também associada à manifestação de dons, de falar em novas línguas, de expulsar demônio, de
pegar em serpentes e de curar enfermos e até não sofrer dano de alguma coisa mortífera. E o texto continua dizendo que os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Ou seja, quando aquela igreja, chamada igreja primitiva, que experimentou o poder do Espírito Santo derramado sobre eles no dia de Pentecostes, cumpriu a ordenança de Jesus de sair pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura, acompanhou esse movimento da pregação a manifestação de dons, através de curas, através de milagres, através de todas essas coisas, inclusive de falar novas línguas, que Jesus disse que aconteceria. Então, é o que acontece em todo o movimento pentecostal. A pregação do Evangelho, ela também é acompanhada de poder do Espírito Santo e de dons espirituais sendo manifestos. Então, é muito comum, às vezes, no início da história da Assembleia de Deus no Brasil, nós temos muitos relatos de curas, de milagres, de grandes coisas Deus fazendo por intermédio dos missionários, ressuscitando mortos, curando enfermos, inclusive em lugares que foi proibido, né, uma cidade no norte que a Igreja Católica proibiu todos os habitantes daquela cidade de receber os protestantes, como eram chamados, e todos fecharam as portas, ninguém quis ouvir. Até que Daniel Berg, andando numa calçada, ouviu uma porta que estava aberta, uma janela, e ele ouviu um choro, e aí pediu licença para entrar, e uma mãe estava chorando ao lado do leito de uma menina que estava moribunda. E ele pega um banjo, um instrumento que está pendurado, afina, começa a tocar, começa a cantar, e Deus curou aquela menina, e ali então a mãe abriu as portas da casa para que o Evangelho pudesse ser pregado a partir da sua casa, e muitos foram salvos naquela cidade. Há relatos de pessoas que Gunnar Wingre foi batizar com o Espírito Santo, uma senhora da cidade, e a cidade toda estava ali à beira do rio para ver, ou muita gente da cidade veio ver o batismo, e aquela pessoa, quando foi batizada em águas, também recebeu o batismo com o Espírito Santo e começou a falar em outra língua. E um comerciante levantou-se e disse: mas como pode? Essa mulher é a mulher aqui que todos nós conhecemos e ela está falando hebraico. Eu sou judeu e eu estou entendendo o que ela está falando. Como é que essa mulher analfabeta sabe falar hebraico? E esses eram sinais. E aí o que nós vamos perceber é que esses sinais, eles sempre acompanharam a evangelização realizada por meio do movimento pentecostal. Então, o pentecostalismo trouxe consigo também a manifestação de dons que impulsionou as missões. E isso abriu portas em todos os lugares e fez com que o evangelho se espalhasse por esse Brasil todo e por muitos outros sinais. E por muitos outros países, desculpe. E uma outra contribuição do movimento pentecostal para a questão missionária é a questão de nós dependermos do Espírito Santo e da orientação dele para fazer as missões. Porque quando nós pensamos em pregar, é claro que Deus quer que nós preguemos, mas nós podemos pedir ao Espírito Santo direção específica sobre como, aonde, quando, de que forma, e ele ajuda com certeza. Veja, a vinda dos missionários suecos para o Brasil, eles foram para Belém do Pará. Ora, talvez se fosse eu ou você, nós tivéssemos enviado esses missionários para o Rio de Janeiro. O clima era mais favorável e era a capital do país naquela época, então isso teria feito muito mais sentido do que mandar lá para a Amazônia. Mas o fato é que eles começaram a pregar e alcançaram muitas pessoas na Amazônia, e muitos desses
eram pessoas vindas de fora, porque estava acontecendo o ciclo da borracha, e a história diz que cerca de 60 mil nordestinos saíram dos estados do Nordeste para ir para o Norte trabalhar na exploração da borracha. Até que, na década de 1910, o ciclo da borracha veio ao fim, em função do surgimento da borracha sintética, a borracha natural ficou muito cara, e essas pessoas saíram de onde estavam trabalhando, lá no Norte, e voltaram para os seus estados. E voltaram trazendo na mala a doutrina pentecostal. Então, por isso, o evangelho no Ceará foi a irmã Maria José, irmã da irmã Celina de Albuquerque, que veio e pregou o evangelho. Aqui na Paraíba foi o irmão Francisco Dubu, que veio e pregou aí. Aqui no Rio Grande do Norte, 2 seringueiros, Manuel Augusto das Neves e seu companheiro, que vieram do Norte e pregaram no Rio Grande do Norte. E muito rapidamente, ainda na década de 1920, todos os estados do Nordeste foram alcançados pela pregação do Evangelho, não porque os missionários tiveram condição de vir em todas as cidades, em todos os estados, mas porque pessoas alcançadas por eles no Norte e que trabalharam nos seringais voltaram para suas casas e espalharam o Evangelho por todo o Nordeste brasileiro e depois para os outros estados também. Veja, se dependesse de cada um de nós montar essa estratégia, talvez nós não tivéssemos acertado fazer desse jeito, mas sob a direção do Espírito Santo, dessa maneira, todos os estados foram alcançados. Então, uma das características das missões da ponto de vista pentecostal, do movimento pentecostal, é a questão da dependência do Espírito Santo e o papel do Espírito Santo na direção da igreja. É uma igreja que ora, busca o batismo com o Espírito Santo, busca a manifestação de dons, mas também que busca a direção do Espírito Santo para tudo aquilo que vai fazer. E entendemos que o Espírito Santo, ele não somente é o que inspira para as missões, mas impulsiona os crentes, mas é também aquele que capacita para a obra e para nós realizarmos o trabalho do Senhor, e que quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito Santo em todas as coisas, inclusive nas missões, aí nós vamos ver que o resultado disso é diferente. Então, o que foi que fez as igrejas pentecostais crescerem tanto no Brasil em tão pouco tempo? Quando o Narvingre e Daniel Berg chegaram ao Brasil, já estavam aqui batistas, presbiterianos, metodistas e outros grupos evangélicos. Mas o movimento pentecostal trouxe algumas características importantes. Primeiro, a manifestação de sinais e que impulsionou as missões. Segundo, o poder espiritual para dar encorajamento para missões. E terceiro, a ação do Espírito Santo, tanto na manifestação de dons, quanto na orientação dos crentes. E quando nós nos pomos a estar sob a direção do Espírito Santo e com poder e fervor espiritual, esse evangelho espalhou-se por toda essa nação, e ninguém pode negar que as igrejas pentecostais têm um legado gigante de evangelização no nosso país, a partir de todas essas questões que nós já levantamos. De maneira que quando nós nos colocamos como cristãos evangélicos pentecostais, nós precisamos entender que essa é a nossa característica, esse é o nosso legado e é isso que nós fazemos. Então, se você é um cristão, se considera evangélico e se considera pentecostal, porque você crê no batismo com o Espírito Santo e crê nos dons espirituais, você precisa lembrar que um dos movimentos propulsores do pentecostalismo foi o movimento de evangelização, e que todos nós, ao receber a Jesus como Salvador, tanto somos incentivados a buscar o batismo com o Espírito Santo,
como somos incentivados a pregar o Evangelho a toda criatura. E, sob a direção do Espírito Santo e buscando poder espiritual para as nossas vidas, nós vamos ter uma ferramenta especial para as missões mundiais. Se alguém quer fazer missões sem o poder do Espírito Santo e sem a direção do Espírito Santo, pode fazer, mas com certeza, com a ação do Espírito Santo, o resultado será muito maior e duradouro. E é o que nós temos visto, né? Temos mais de 100 anos do movimento da Rua Azusa e dos avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos e na Suécia, início do século XX, e nós já temos mais de 100 anos e essa igreja continua sendo cristã, sendo evangélica, sendo pentecostal e sendo evangelizadora, e nós continuamos fazendo essa obra. Se você é cristão, evangélico, pentecostal e ainda não está disposto a pregar o evangelho a toda criatura, você precisa mudar isso na sua vida, porque essa é uma característica do movimento pentecostal e daquilo que nós somos. E por isso nós percebemos não só o grande legado, a grande contribuição do movimento pentecostal para as missões mundiais, mas também vemos que essas características continuam impulsionando os crentes de hoje a fazer a mesma coisa. E eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, que você, se é cristão, se é evangélico, se é pentecostal, que você continue cultivando o desejo de receber poder de Deus na sua vida, de ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, mas também continue com esse mesmo ardor missionário que motivou a todos os crentes desde o início do movimento pentecostal, de pregar o evangelho a toda criatura, de pregar o evangelho em todos os lugares, de levar a Cristo milhares de pessoas que ouviram a pregação e que muitas vezes, para ouvir a pregação, tiveram a sua atenção chamada por sinais e prodígios que foram realizados, os dons espirituais que Deus usa cada crente para a edificação do corpo e também para sinal para os incrédulos, né? Para que a evangelização mundial tenha seu efeito. Em muitos lugares nós vamos ouvir muitos relatos de pessoas que saíram para pregar o evangelho, não foram bem recebidos quanto à sua mensagem, mas quando Deus começou a operar, salvando, curando, realizando milagres, isso abriu as portas para que a igreja evangélica continue falando de Jesus e cada dia espalhando essa mensagem. Assim nós vamos cumprindo com o ide de Jesus Cristo. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quando é, Jesus, que nós devemos ir? Após o recebimento do batismo com o Espírito Santo, vós ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, uma vez que eu sou salvo na pessoa de Jesus Cristo, que já recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo. Viver uma vida de santidade e buscar o poder de Deus na minha vida. E uma vez salvo e batizado com o Espírito Santo, eu preciso usar esse poder que Deus me deu através do Espírito Santo que foi derramado para anunciar às pessoas sobre a salvação que está provida para nós por intermédio de Jesus Cristo, crendo que os sinais que seguirão os que crê estarão conosco e Deus continuará, porque cremos na contemporaneidade dos dons espirituais, Deus continuará fazendo milagres todos os dias, curando e batizando com o Espírito Santo e revelando coisas escondidas e fazendo com que as missões mundiais também sejam impulsionadas pelo poder pentecostal, pela chama pentecostal que arde no nosso coração.
Se você é crente, é cristão, é evangélico e é pentecostal, precisamos voltar a praticar aquilo que nos caracteriza, a pregação do Evangelho e o exercício dos dons espirituais. E assim nós vamos, cada dia, cumprindo com a nossa missão e observando aquilo que Jesus disse em Marcos 16, que ide por todo mundo pregar o Evangelho, e a promessa que temos, que o Senhor cooperava com os discípulos da primeira igreja, da igreja primitiva, confirmando a palavra com sinais. Então nós queremos sim pregar o Evangelho, queremos sim anunciar a palavra de Deus que é poderosa, mas também queremos que o anúncio do Evangelho e a presença de Deus através da sua palavra também seja manifesta através da sua presença no meio do seu povo, do exercício de dons e sinais que podem ser vistos e, acima de tudo, daquilo que é a pregação genuína do Evangelho que salva. Nós somos cristãos, evangélicos, pentecostais e arde em nosso peito a chama missionária de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu sugiro que você também faça parte desse grupo. Se você é salvo, seja também batizado com o Espírito Santo, seja também anunciador de boas obras, de boas novas, de salvação, mas seja também alguém através de quem o poder do Espírito Santo age realizando sinais e prodígios, e isso também vai confirmar a palavra que pregamos e vai impulsionar as missões mundiais dentro daquilo que nós cremos. E o livro dos Atos dos Apóstolos termina dessa forma, nos mostrando que a igreja foi e que se espalhou e que alcançou o mundo todo. Da mesma forma, a história da igreja, do movimento pentecostal, mostra esse crescimento que de 2 missionários que chegaram no Brasil, no caso da Igreja Assembleia de Deus, 100 e poucos anos depois, somos milhares ou milhões de salvos que podem louvar a Deus pela vida de pessoas cujo coração, cheio do poder de Deus, os impulsionou para fazer missões transculturais e eles chegaram até aqui e hoje nós somos salvos por causa disso. Então essa é a grande contribuição para missões mundiais que o movimento pentecostal tem dado. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta, compartilhe, mande no grupo da sua família, dos seus amigos, mande para pessoas que podem interessar, publique no seu perfil, nas redes sociais, para que outros possam ser alcançados por essa mensagem. Se você ainda não faz parte do nosso canal, peço que você se inscreva e, inscrevendo-se, vai lá no sininho, marca para receber as notificações, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja e também a cada domingo possa receber essa mensagem da Palavra de Deus conforme a lição de adultos da CPAD que nós estamos utilizando. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, tenha uma semana maravilhosa e até próxima aula, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.